A paz do Senhor, querido estudante da Palavra de Deus, é um prazer tê-lo aqui comigo para mais esse estudo. Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Nesta presente aula, nós entenderemos melhor de por que é tão necessário estudarmos sobre o Espírito Santo. Acompanhe comigo no slide que está na tela. Primeiro, por que o Espírito Santo é Deus? Ele é um membro da Santíssima Trindade. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo de número 6, versículo 3. Veja ainda que Jesus disse que conhecer a Deus também deve incluir conhecer a Jesus Cristo, que é quem Deus enviou. João, capítulo 17, versículo 3, na versão King James, diz o seguinte: E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus também disse que conhecer a Deus refere-se ainda a conhecer ao Espírito que o Pai enviará. Nós temos isso em João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Conhecer a Deus, então, implica conhecermos ao Pai, conhecermos ao Filho e conhecermos ao Espírito Santo. Conhecer a Deus, assim, é conhecer toda a Trindade. 1 João, capítulo de número 5, no seu versículo de número 7, nós temos que, porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então, conhecer ao Senhor, conhecer a Jeová, conhecer a Deus, implica conhecermos a Trindade como um todo. E por isso é tão importante estudarmos sobre o Espírito Santo. Ainda porque estamos em sua dispensação. Atualmente a igreja está na dispensação do Espírito Santo de Deus. Estamos na era do Espírito Santo. Veja o que o nosso texto diz. Devemos aprender a conhecer o Espírito, porque vivemos na dispensação dele. 2 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de números 6 a 9. Nós temos o seguinte: o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se o ministério da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não poderiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, glória que estava se acabando. Versículo 8. Como não será o ministério do Espírito mais glorioso? Assim como Deus é eterno, Salmo de número 90, em seu verso de número 2, nós temos essa eternidade de Deus sendo revelada mais uma vez. Moisés, servo de Deus, escreveu esse salmo e ele deixou registrado o seguinte: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés nos traz essa firme revelação a respeito de Deus, a respeito do Pai. João, o Evangelho segundo escreveu João, em seu capítulo de número 1, no seu versículo 1 também, nós temos uma revelação da eternidade do Filho de Deus. E assim está escrito:
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja que esse texto não trata de dois deuses, mas trata-se do Pai e do Filho, duas pessoas divinas dentro da Trindade. Lembre-se que a Trindade forma um só Deus. Nós ainda temos também sobre a eternidade do Espírito Santo, em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. A Bíblia nos revela que, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Nós temos, pois, então aqui diante de nós, que o Espírito Santo é tão eterno quanto Jesus Cristo e quanto o próprio Pai. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Ninguém além do Deus Todo-Poderoso é um ser eterno. De forma que fica evidente que o Espírito Santo é Deus. Assim nós podemos distinguir três ainda diferentes dispensações, nas quais Deus tem operado de modo diferente em cada uma delas. Nós veremos agora sobre as dispensações, os ministérios da divindade. E a primeira dispensação é a dispensação ou ministério de Deus o Pai. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a atuação de Deus o Pai. Ele está sempre à frente de tudo, e a Bíblia dá testemunho dizendo que Deus fez, Deus viu, Deus falou, Deus ouviu, Deus enviou. Nós temos o testemunho firme a respeito do Pai. Ao lado dele operava também o Filho. Isso nós temos em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1. E eu gostaria ainda que nós leiamos, além do versículo 18, também o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Nós temos, pois, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Então, no Antigo Testamento, o Pai está agindo, ele está à frente, a dispensação do Pai, mas nós temos também a atuação do Filho. Sem o Filho não haveria criação, assim como sem o Espírito Santo não haveria criação, sem o Pai não haveria criação. Nós temos a Trindade agindo. Nós ainda temos que o Espírito Santo operava dentro do Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós já vemos que é o Espírito de Deus que estava se movendo, estava pairando sobre as faces das águas. Em Gênesis, capítulo 6, no versículo 3, nós também vemos o testemunho bíblico de que é o Espírito Santo quem estava convencendo o ser humano, quem estava lutando com o ser humano, contendendo contra o pecado, tentando trazer os homens ao arrependimento, mas os homens não lhe deram ouvidos, e por isso veio o grande julgamento de Deus sobre a raça pré-diluviana, e o julgamento resultou no dilúvio, do qual apenas Noé e sua família foram salvos, porque ouviram a Deus, seguiram o direcionamento do Espírito Santo. Ainda no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 20, você pode acompanhar no slide, nós teremos que é o Espírito Santo de Deus quem ministrava, quem ensinava, quem instruía
o povo já no Antigo Testamento. Nós ainda temos a dispensação do Filho. A dispensação do Filho começou quando Jesus se fez homem e apareceu no cenário deste mundo, na plenitude dos tempos, segundo nos revela o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo número 4. Deus então enviou o seu Filho, Hebreus, capítulo de número 1, no versículo de número 1, nós temos que Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Nós temos então a dispensação do Filho de Deus, que é Deus eterno, assim como o Pai, lá em João, capítulo 3, o Evangelho de João, no capítulo de número 3, ainda no versículo de número 2, nós temos que, e este, Nicodemos, este veio de noite a Jesus, ele disse, Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Assim como nós lemos em Neemias 9:20, que o Espírito Santo é quem instruía nos moldes ali do Antigo Testamento, sendo o mestre do povo, aqui na dispensação do Filho nós vemos o Filho, o próprio Filho de Deus sendo reconhecido como mestre. Mas ainda no capítulo número 14 desse mesmo evangelho, segundo escreveu João, nós temos a revelação de que o Espírito Santo viria novamente, o Espírito Santo viria enviado agora pelo Filho, depois da ascensão de Cristo, e ele seria mais uma vez o instrutor, o mestre, o guia, aquele que ensina, glória a Deus. Nós temos que ele, Deus o Pai, lhe entregou todo o juízo, João capítulo 5, versículo 22, e pôs nas suas mãos todas as coisas, João capítulo 3, versículo de número 35, nós temos que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem a salvação. Aleluia! Na cruz do Calvário ainda, Jesus consumou a obra para a qual o Pai o enviou. João, capítulo de número 19, em seu versículo de número 30, registra, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hebreus, capítulo de número 2, em seu versículo de número 9, nós temos ainda, porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem, corpo humano um pouco menor que os anjos. E ele então se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, veio em um corpo mortal para poder cumprir uma obra que só ele poderia, e é a salvação da humanidade através do seu sacrifício, o sangue precioso de Cristo, o próprio Deus encarnado, pagou uma dívida que o ser humano tinha com o próprio Deus, com ele mesmo. Assim, Deus mesmo quitou a dívida que o homem tinha para com ele. Nós temos esse registro no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 19 e 20. Nós vamos ver que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando, então, os seus pecados, imputando a condenação. Aleluia! Jesus ressuscitou e tornou para o céu, onde está a destra, a direita de Deus, e intercede por nós. É um intercessor, é também um paracleto que nós temos no céu, é um advogado perante Deus. Hebreus, capítulo número 7, versículo 25, Romanos, capítulo 8, versículo 34. Durante, então, essa dispensação, a dispensação do Filho de Deus, o próprio Pai opera, porque a Bíblia diz,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. O Espírito também opera com Jesus como sendo o poder, como lhe dando o poder, pelo qual, como homem, podia realizar a gloriosa obra que lhe foi dada. Hebreus capítulo 9, versículo de número 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo incontaminado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. É pelo Espírito eterno que ele se entregou, é pelo Espírito eterno que ele venceu, é pelo Espírito eterno que ele triunfou, é pelo Espírito eterno que ungiu, que ele realizou as obras com grande poder, aleluia, e é também através da promessa desse Espírito que Jesus mesmo disse em João, capítulo 14, aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará, e as fará por quê? Porque estará na direção do mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, aleluia. Nós ainda temos que a dispensação do Espírito começou quando Jesus chegou ao céu, após a sua ascensão, e enviou o Espírito Santo ao mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 32 e 33, diz: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela direita de Deus, ou pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Nós somos testemunhas disso. Aleluia! Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos a promessa de Cristo que diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder é poder com recursos. Essa testemunha é testemunhar com provas e evidências. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, que já recebeu poder, que recebeu o poderoso batismo do Espírito Santo e é para os nossos dias, é uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira e tem provas, tem evidências para mostrar pelo seu testemunho, apoiando o seu testemunho. O Espírito Santo ele foi enviado para ficar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo de número 16, nós não ficamos órfãos. Jesus nos enviou o outro Consolador. E não como no tempo antigo, do Antigo Testamento, quando o Espírito vinha somente e se manifestava esporadicamente sobre os homens. Lembre-se do juiz Sansão. A Bíblia nos revela que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Sansão realizava um determinado trabalho e, ao concluir aquela obra, o Espírito então se retirava de Sansão. O Espírito descia sobre Sansão e se retirava de Sansão. Não habitava nele. Nós também vemos que os profetas em todo o Antigo Testamento tinham a inspiração do Espírito. Eram cheios do Espírito. O Espírito vinha sobre eles em algum momento e depois saía. Mas a partir da ascensão de Cristo e quando ele nos enviou o Consolador, ele agora habita em nós. Ele está conosco, aleluia, todos os dias e para sempre. Glória a Deus. O Espírito Santo ainda anuncia as coisas de Deus. João, capítulo 16, versículo de número 15. A Bíblia diz: todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele, o Espírito Santo, receberá ou tomará do que é meu e vos mostrará. É ele quem nos mostra as coisas de Deus. Nessa dispensação, então, a dispensação do Espírito, tanto Deus, o Pai, quanto o Filho operam através do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, em seu versículo de número 27, está escrito: e, tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles, e como ele abrira a porta da fé
aos gentios. Deus, o Pai, estava operando, aleluia, estava abrindo a porta do Evangelho. Capítulo 21, versículo de número 19, diz: E, tendo saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Nós temos a atuação do Pai. Nós ainda temos no capítulo de número 14, em seu versículo de número 3, o seguinte registro: portanto, eles permaneceram por longo tempo, falando ousadamente no Senhor, isso é, em Jesus Cristo, no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. É a dispensação do Espírito Santo, porém o Pai opera tanto quanto o Filho também opera. Aleluia! A própria Bíblia focaliza, então, essas três fases. Veja aqui, o Antigo Testamento, nós vemos o Deus, o Pai, agindo, falando, guiando, operando. No Novo Testamento, especificamente nos livros do Evangelho, nós temos um foco em Jesus Cristo, que é o Salvador, que ensinou o caminho para a salvação e depois, com sua vida entregue à morte, ganhou a eterna salvação. E nós ainda temos que nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas, a atenção é fixada no Espírito Santo, quando ele é aplicado à obra de Cristo, aleluia, faz com que a vida espiritual se aperfeiçoe. Nós devemos estudar sobre o Espírito Santo, porque nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Atos, capítulo 2, versículo 17. E embora o Espírito Santo venha operando desde o dia de Pentecostes, a palavra profética prevê um derramamento ainda maior nos últimos tempos. Então nós temos a promessa, e nós podemos confiar nessa promessa, de que nós veremos um derramar ainda maior do Espírito de Deus, e isso para os nossos dias. Joel, capítulo 2, versículo 18, uma parte do texto diz: e acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já em Atos, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Pedro, recitando essa mesma promessa, faz uma pequena alteração, mas muito significativa ao nosso estudo. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e isso é pelo Espírito Santo que ele dizia, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Então nós vemos esse derramar do Espírito, mas em breve nós veremos o derramar do próprio Espírito sobre todos, sobre todos, sobre todos. Ele é maior, é um derramar ainda maior, nós temos mais para receber do Espírito. O que começou em Pentecostes foram as chuvas temporãs, mas nós estamos em tempo de chuvas seródias. As primeiras chuvas são chuvas mais fracas, são chuvas para amaciar o solo, são chuvas para preparar para o plantio, são chuvas que preparam para que a terra receba semente, mas as últimas chuvas, elas amadurecem, as últimas chuvas são chuvas fortes, torrenciais, poderosas. Nós estamos em tempo de chuvas seródias, graças a Deus. A natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo se evidencia ainda através de sua personalidade singular, ímpar, inigualável, da sua divindade e dos seus nomes e símbolos, conforme nos revelam o Antigo e o Novo Testamento. Esse aí é o assunto já do nosso próximo vídeo.